Boa tarde, pessoal da Solar TV. Mais um Solar TV Entrevistas começando aqui. E hoje com dois convidados especiais aqui, o Raul e a Fátima, do CPQD. Correto, Raul e Fátima? Muito bem-vindos para mais um bate-papo aí da Solar TV. Bom, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para a Fátima é o que é o CPQD? Tá? E qual é a importância do CPQD para a indústria nacional, no desenvolvimento de baterias? Bom, boa tarde, é um prazer, muito obrigada pelo convite, pela TV Solar, mais uma vez, tanto aqui a oportunidade para a gente, é um prazer estar com vocês. Bom, o CPQD, ele é o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologias em Telecomunicações, ele foi fundado há 44 anos atrás, e na sua fundação ele pertencia à Telebrás, então ele era um centro de pesquisa ligado a telecomunicações para atender esse setor, né? Então ele, até a sua privatização da Telebrás, que foi em 1998, a sua função foi desenvolver tecnologia nacional. E justamente ele fazia a ponte entre a universidade e a indústria. Então, ele desenvolvia um fabricante nacional, um desenvolvedor nacional. Então, ele desenvolveu as centrais trópicos, ele desenvolveu a fibra ótica, ele ajudou no desenvolvimento da fibra ótica, sempre pensando numa indústria, né? E depois da privatização, o CPQD virou uma fundação sem fins lucrativos, né, de direito privado, e ele abriu o mercado, quer dizer, ele não ficou só no foco de telecomunicações, ele abriu para diversos mercados onde a tecnologia se insere. E vamos falar um pouquinho mais da parte de sistemas de energia, né? A parte de sistemas de energia no CPQD começou na década de 80, porque o sistema Telebrás, ele, na época, todas as empresas operadoras, né, tem a parte de sistemas de backup de energia, baterias, sistemas retificadores. Então, o CPQD sentiu a necessidade, a Telebrás, de ter novos players no mercado, desenvolver novos players na parte de bateria. Então, em 84, 85, ele começou o desenvolvimento de novas tecnologias e de desenvolvimento de empresas nacionais. A partir disso, desse projeto que foi, né, o CPQD começou a montar e trabalhar com a parte de baterias e mais um pouco mais adiante com a parte de sistemas retificadores. A gente montou laboratórios, começamos com bateria chumbo ácida e fomos montando laboratórios, inicialmente focado para atender demandas, né, de telecomunicações, a parte de ensaios elétricos, desempenho elétrico, parte de identificação de problemas de campo. A gente deu muito treinamento, a Telebrás tinha 2 centros de treinamentos, a gente dava treinamento de bateria, ajudamos a fazer todas as regulamentações de baterias, de sistemas retificadores. E aí foi indo nesse desenvolvimento, começamos a trabalhar muito também no desenvolvimento, sempre pensando, né, a gente lá no CPQD, a gente não faz a pesquisa básica, a gente sempre vai na aplicada e tentando levar isso para a indústria, né, para ajudar a indústria. Aí trabalhando muito com sistemas de identificação, de monitoração e identificação do estágio de degradação de baterias chumbo ácido. E em 2005, 2006, ou um pouco antes também, começou a aparecer novas tecnologias, como a bateria de lítio para celular. Então, em 1998, a gente já começou a trabalhar com baterias de lítio, mais de pequeno porte. E depois, em 2007, nós desenvolvemos todo um laboratório para fazer teste de certificação de baterias de celulares. Então, hoje nós temos um laboratório que a gente consegue testar 800 amostras de baterias simultaneamente. Todo o hardware e software desses equipamentos foi desenvolvido internamente. E começamos também a trabalhar com baterias de outras tecnologias. Eu vou focar um pouco mais de lítio aqui, porque foi a tecnologia que começou, das outras tecnologias de bateria que começou mais estar em evidência, né, ser utilizada.
A questão do veículo elétrico, a gente começou também ver uma das partes fundamentais do veículo elétrico é a parte de bateria, e também bateria, outros tipos de tecnologias de bateria aplicadas em aplicações estacionárias. Então, nós começamos também a trabalhar com projetos de P&D, de pesquisa e desenvolvimento, nessa área também de novas tecnologias. E em 2011, nós começamos a trabalhar com o desenvolvimento específico de baterias de lítio. Hoje, o Brasil não desenvolve a célula, que é uma das partes, porque a bateria de lítio ela vem com outro conceito, diferente da bateria chumbo ácido, né? A bateria de lítio ela vai precisar de todo um sistema de gestão e controle, e todo um desenvolvimento de empacotamento, gestão térmica. Então, no CPQD, nós começamos a fazer esse desenvolvimento de baterias de lítio, tanto para aplicação de veículos elétricos, como para aplicação em sistemas de backup de energia, bateria estacionária para ser aplicada junto com sistemas fotovoltaicos, e sempre com parceiro industrial. Então, lá no CPQD, nós não vamos fazer uma pesquisa básica, ainda estou na minha cabeça, vou fazer uma pesquisa, vou pesquisar lá um itemzinho. Não, nós vamos ter um foco, geralmente com um parceiro industrial, para poder isso chegar na indústria e isso ser comercializado, né? Virar um produto, vamos pensar assim. Então, a gente, se precisa da pesquisa básica, a gente tem muito contato com universidades, a gente trabalha em conjunto com as universidades, mas não é nossa função fazer a pesquisa básica. Então, a gente faz, mais ou menos, o CPQD nasceu assim, né? Fazendo essa ponte entre a indústria e a academia. E a gente vai tentar tornar o produto, né, a parte de prototipagem toda do desenvolvimento, fazendo esse tipo de inovação, chegando mais no mercado. E então, hoje, além, a gente tem essa parte de projetos, e a gente tem toda uma parte também, na parte de baterias, e o CPQD em outros produtos também, a parte de certificação, tanto produtos de certificação para a Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, como certificações do Inmetro, de baterias fotovoltaicas, tem que ter certificação de baterias portáteis, bateria Inmetro para veículo elétrico. Então, nós temos toda essa área desenvolvida. Não só para a bateria, mas para vários outros produtos também, focado em telecomunicações também, e outros setores também. Talvez uma coisa que a Fátima tenha esquecido de comentar do papel ou da importância do CPQD no desenvolvimento de baterias para a indústria nacional, falando em baterias avançadas, baterias de lítio, a gente, pelo nosso caráter de centro de pesquisa e desenvolvimento, a gente traz muita gente para, digamos, aprender conosco e nós aprendemos com eles o que é desenvolver baterias no Brasil, tá? E alguns acabam ficando, se integrando às equipes, mas vários deles vão ao mercado. Então, a gente acaba preparando pessoas para atuar no mercado brasileiro, em outras empresas, em outras instituições também, pesquisando, desenvolvendo ou trabalhando diretamente nessas tecnologias avançadas de baterias. Tá? Então, essa é uma outra característica que a gente tem lá no CPQD de formação profissional das pessoas também para atuar nesse campo que o Brasil tem, não só o Brasil, o mundo todo, tem pouca gente para atuar nessa área. Tá? Então, é um aspecto interessante que cabe ressaltar da atuação do CPQD na área de baterias avançadas. Então, qualquer parceiro nacional pode buscar o CPQD para desenvolver um projeto de bateria, ou um projeto que ele queira trazer para a linha de fabricação dele. E está correto isso? E outra coisa... Pode falar, Fátima. Não, isso mesmo. Pode terminar e eu já respondo. E a outra coisa isso tem esse parceiro da indústria que vem procurar o CPQD, existe algum custo envolvendo essa parceria? Como é que funciona isso? Então, eu tenho uma fábrica, eu vou desenvolver baterias para automóvel. Tá. Como é que funciona? Então, qualquer pessoa pode procurar o CPQD, sim. E aí você tem diversos fundos no Brasil que você pode usar, no Brasil ou no exterior até, que você pode usar.
Então, você já teve fundos do BNDES, que chamavam Fundo Funtech, que já nós utilizamos, alguns parceiros nossos utilizam esse fundo. Tem os fundos, por exemplo, que pode ser dos governos estaduais. Tem no Brasil tem a Embrapa, e a unidade Embrapa, então, você pode usar também, conforme o projeto que você vai usar, você pode usar esse fundo também para ajudar. Então, sempre tem o FINEP, tá? Então, dependendo, tem chamadas, hoje vai ter a Rota 2030, e tem o Fundep, então você vai ter que ver qual o escopo desses fundos e encaixar no desenvolvimento. Mas hoje, por exemplo, o Embrapine, é um fundo que a gente tem, como o CPQD é uma unidade Embrapa, então a gente tem, se o projeto estiver alinhado com as linhas as linhas mestres, né, desse fundo, e o industrial ter também as características para isso, é um fundo que não é difícil de se conseguir o financiamento. Só complementando, é bem isso que a Fátima falou. A função do CPQD é ver as necessidades desses parceiros, tá? O que eles pretendem desenvolver. Especificamente falando do nosso grupo, o CPQD é um universo lá dentro enorme. Nós somos uma área de sistemas de energia que atua com baterias, mas tem muitas outras frentes do CPQD. O CPQD tem basicamente 7 plataformas tecnológicas e sistemas de energia é uma delas. E a gente atua dentro dessa área de sistemas de energia, mas tem computação cognitiva, tem inteligência artificial, tem computação de data mining, então tem um universo lá dentro. Dentro dessas áreas, e a gente, sendo uma dessas áreas, a plataforma de sistemas de energia, tem vários recursos, fontes de fomentos. Muitas delas, o pessoal não gosta de falar fundo perdido, na verdade é não reembolsável. Tá? Então, eles financiam grande parte desses projetos que a gente pode desenvolver junto com os parceiros industriais. Então, é uma grande vantagem, tá? Que com um pouco investimento você consegue desenvolver projetos de grande vulto. Tá? Então, para os parceiros industriais, isso é muito importante. Para nós também. É conhecimento que a gente vai adquirindo. Tá? Com certeza. Isso vai de frente com ter um grande parceiro aliado para a indústria nacional, né? Eu enxergo assim. Com certeza. Deixa eu até lembrar, tem outro fundo também, por exemplo, tem os projetos da ANEEL, né? Que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, então são projetos também que a gente vem trabalhando há muito tempo, e agora a última chamada da ANEEL, né, ela tem focado muito em ter parceiro industrial, e de lá você sair protótipos, né, você está desenvolvendo a indústria nacional junto, né. Isso. Tem fundos da própria Petrobras também, então tem várias opções. Eu acho que aqui o Brasil, às vezes o próprio empresário não está acostumado muito a trabalhar nesse esquema, né? É uma coisa, às vezes, relativamente nova, não é nova, mas aqui, às vezes, não é cultural. Mas se você olhar lá fora, as empresas, todo mundo trabalha em base, os grandes desenvolvimentos vêm através de fundos, né? Veja a NASA, né? Quantas indústrias ela desenvolveu ao redor dela e com as tecnologias dela, e baterias também, baterias de lítio foram desenvolvidas pela NASA. Então, ela também tem projetos de desenvolvimento incentivando a indústria. Aí é uma roda, é uma coisa alimentando a outra. Como o Raul falou, né? Eu também não gosto de falar fundo perdido. Na verdade, a gente tem que mudar o processo cultural do empresário que queira realmente fazer a diferença. Nós temos território, temos matéria-prima, temos tudo para crescer cientificamente, intelectualmente e criar produtos competitivos no mundo, né? Poxa, imagina uma bateria exportada para o mundo com tecnologia brasileira, né? Eu acredito que muitos queiram ver isso acontecer. Por que não acontece? Porque realmente é a cultura do empresário ali, na raiz do problema, você chegar e entender que isso é uma roda, tem um fundo, tem um CPQD por trás, e as coisas têm que se encaixar para a roda girar.
né? E é isso mesmo, muito bem colocado, muito Sim. importante um CPQD existir no Brasil, eu acho isso fantástico, e eu não tinha conhecimento dessas outras áreas, inteligência artificial, e, né, que também está aí surgindo, e todas as coisas vão começar a se conectar. Agora, uma pergunta para o Raul. Sim. Raul, o uso da energia vem crescendo rapidamente no mundo, né? E se a gente perceber, com isso vai vir também os acumuladores, como armazenar energia com a mudança energética, com a matriz energética modificada. Então, quando a gente fala fonte eólica ou solar, a gente tem, não diria ser um problema, você vai me dizer isso, a intermitência, né, da geração. Então, vem de encontro com a necessidade da bateria. Então, como é que funciona, como é que você enxerga isso, o avanço do consumo de energia e a importância da bateria nesse avanço do consumo? Ok. É inegável que a humanidade cada vez vai consumir mais e mais e mais energia com o passar do tempo. Tá? Então, o mundo sempre foi, em maior ou menor grau, movido à energia, mas essa dependência está ficando cada vez maior. Tá? Então, as tendências, as projeções de 2030, 2050, o crescimento na demanda de energia elétrica é fabuloso. Tá? Por outro lado, boa parte da matriz energética global, hoje, é não renovável. É queima de carvão, é queima de combustível fóssil, tá? Mas isso aceleradamente está mudando. Tá? Veja os Estados Unidos, essa semana mesmo foi publicado uma notícia de que, pela primeira vez, as fontes de energias renováveis ultrapassaram a produção de energia elétrica a combustíveis fósseis nos Estados Unidos. Tá? Então, esse é um marco extraordinário. Tá? Sinal de que as coisas realmente estão mudando. Mas, como você disse, as fontes renováveis, várias delas, eólicas, fotovoltaicas, que têm o maior potencial de crescimento, que hidráulicas têm limitações, você depende muito de geografia, depende de ter uma boa hidrografia, tá? A eólica, a fotovoltaica, mais a eólica, que mais a fotovoltaica, que não depende tanto também das condições climáticas, exceto quando você não tem sol, aí fica difícil. Mas o crescimento é vultuoso e depende de um armazenamento dessas energias para tirar as intermitências. Tá? Elas não podem ser consideradas uma fonte robusta, uma fonte segura, se você não puder contar com elas 24 horas por dia. Okay? E o sol, você não tem ele 24 horas por dia. Tá? Então, na verdade, você tem que ter um jeito de armazenar essa energia para poder usar a hora que você quiser. E isso tem sido feito com um crescimento também fantástico com sistemas de baterias, os BESS, né, os Battery Energy Storage System, que estão ficando cada vez maiores. A Tesla, 2 anos atrás, instalou um banco de baterias no sul da Austrália com 100 megawatts, 128 megawatts-hora, já aumentou 50% a capacidade desse sistema lá. Em 3 anos, ele praticamente já se pagou. Tá? Além dos ganhos indiretos aos usuários dos sistemas, que já ultrapassou 2, 3 vezes o custo da instalação do sistema, tá? Nos ganhos indiretos. Que são ganhos indiretos? São os usuários que não deixaram de ter fornecimento de energia elétrica em nenhum momento, tá? Suportado pelos bancos de bateria, e que, consequentemente, não tiveram prejuízos com isso. Tá? Então, isso contabiliza como custos ou ganhos indiretos. E agora a Califórnia já anunciou que vai instalar um banco de baterias que vai passar de 1 gigawatt-hora de storage. Só 8 vezes maior, 7, 8 vezes maior do que esse que já está lá na Austrália. Mas por que isso vem acontecendo com uma velocidade incrível? Porque o custo da bateria também vem caindo a níveis assustadores. Tá?
em números graúdos, de 2011 a 2019, houve uma redução de quase 85% no custo da bateria de lítio. O quilowatt-hora de bateria de lítio em 2011 estava em torno de $1.100, quilowatt-hora. Em 2019, esse mesmo quilowatt-hora já estava 170, ou seja, de 1.100 para 170 em 8 anos. Tá? E se projeta que esses 170 vai cair mais ainda. Nos próximos 2, 3 anos, se projeta que vai chegar a 70, 80, ou seja, vai cair pela metade. Quando chegar nesses níveis, não tem por que mais deixar de usar sistemas de armazenamento, suportando toda uma parte de geração de energia renovável, porque os custos globais vão ser muito menores do que qualquer geração térmica, qualquer geração com combustíveis fósseis. Hoje já se você olhar os leilões de energia, os sistemas fotovoltaicos têm custo muito abaixo do que qualquer térmica que aparece num leilão de energia. Porém, ainda sem computar a parte de armazenamento, só a geração pura. Tá? Mas aí a gente vai estar contando com esse crescimento, com essa expansão da base instalada de baterias, lítio principalmente, outras tecnologias estão vindo, como a Fátima falou. Tem lítio-enxofre, tem baterias de sódio enxofre, tem outras tecnologias que estão surgindo e estão também buscando espaço. Tá? Mas a lítio é aquela que é a realidade hoje, é a que está entregando melhor relação custo-benefício. Tá? E tem até uma projeçãozinha aqui do crescimento, acho que eu consigo colocar na tela aqui para você. Por favor. Deixa eu ver. Raul, só complementando, né, é interessante ver que o que puxa o desenvolvimento da bateria de lítio é a indústria do veículo elétrico. Uhum. Mas as outras aplicações, como a de storage, vão ganhar com isso. Né? Então, com certeza. Eu acho que eu poderia falar... Fátima, eu poderia complementar que são 2 motores aí puxando a indústria. O veículo elétrico e a indústria também de baterias para residências, comércios, que vão substituir os geradores a diesel, né, para garantir a constância ali nos geradores fotovoltaicos, eólicos e tudo mais. Né? Então, são essas 2 Com certeza. Essa redução... Essa grande redução no custo das baterias de lítio foi movida pelo desenvolvimento dos veículos elétricos, tá? Sem dúvida. Ela, hoje ela deve ter uma relação, digamos, em termos de volume, de produção em megawatt-hora, de 10 para 1, 10 vezes mais volume de baterias em megawatt-hora para a mobilidade elétrica e 1 para a parte de storage, tá? Tá. O que a Fátima comentava, a gente antevê que daqui a alguns anos, grande parte dessas baterias que estão sendo produzidas para veículos elétricos, para mobilidade elétrica, ônibus, caminhões, carros, elas vão estar atingindo o final da vida útil dela dentro de um carro, embarcada no carro, e aí ela vai ser retirada de operação do carro. Porém, ela ainda tem muita capacidade de energia para trabalhar por muitos anos ainda. Uhum. Praticamente, uma bateria sai de um veículo de operação em torno de 8 anos. Certamente, essa bateria ainda ela vai poder operar durante mais 8, 10 anos numa aplicação que a gente chama de Second Life, aonde justamente nesses sistemas de baterias apoiando o setor elétrico. Tá? Então, vai ter muita bateria vinda do Second Life de veículos elétricos para suprir essa necessidade dos sistemas de armazenamento no setor elétrico. Tá? Isso vai dar uma grande redução de preço e digamos, uma farta quantidade de opções para integrar essas baterias em várias aplicações estacionárias, sistemas de pequeno, médio, grande porte. Tá? Novos negócios surgindo que nem estão hoje no radar, né, Raul? Né, Fátima? Não, eles estão começando a surgir no radar agora. O Second Life de bateria, eu fiz recentemente uma matéria para a TV Mobilidade Elétrica, a gente falou sobre uma Ranger que foi feito um retrofit, uma Ranger elétrica 95.
Então, ela foi toda reformada e transformada em elétrica. Ficou muito bonito o projeto. Depois eu mando o link para vocês. E aí a gente estava fazendo alguns cálculos, e realmente, assim, a bateria ia durar não sei quanto a mais. Quer dizer, a brincadeira foi, o carro vai desmanchar, mas a bateria vai ficar, né? E essa é a grande sacada do mercado, né? Quando a Fátima falou do impulsionamento da indústria através do celular, o mercado puxa, né? O mercado puxa o avanço da indústria. Então, ali aconteceu um avanço, né? Quando a gente precisou a portabilidade dos telefones. Se não tivesse a evolução, a pesquisa da bateria, a gente não teria isso. Agora, quantos veículos pequenos elétricos, moto elétrica, patinete elétrico, isso já está aqui na indústria, já estão usando. Agora, muita coisa vai surgir, né? Quando a gente fala em eficiência, você transportar energia de muitos quilômetros para a cidade, a bateria vai totalmente de encontro, Raul, com a eficiência. Por exemplo, eu fabrico energia na minha casa e tenho onde estocar essa energia e utilizar ela em momentos chaves, eu sou mais eficiente, concorda? Com certeza. Legal. Ainda mais se você tiver alguns benefícios do tipo tarifas diferenciadas para as horas de maior necessidade, nas horas de pico. Né? Você tem uma fonte de renda até dentro desse contexto. Tá? Exatamente. Fala para a gente dessa tabela, Raul. Então, isso daqui é uma publicação que saiu essa semana, tá? Da Wood Mackenzie, junto com a ESA. A ESA é uma associação americana, a Energy Storage Association, em que eles mostram como é que está a situação no mercado americano de armazenamento de energia, o residencial, o não residencial e aquele front of the meter, ou seja, na concessionária. Tá? Então, claro que desde o início aqui ele traz de trimestre em trimestres, tá? Desde 2013, tá? Sempre digamos, a maior potência instalada em cada trimestre sempre foi puxado pelas concessionárias lá nos Estados Unidos, tá? Exceto a partir de 2018, que começou a reduzir a aplicação no front of the meter, ou seja, nas concessionárias, e começou a ter um crescimento nos residenciais e no não residenciais. O que são não residenciais? São sistemas de armazenamento instalados em comércio, indústria, essas aplicações que têm um ganho mais imediato, mais direto. Então, isso vem crescendo, tá? Isso é 18, aqui é 19, isso aqui foi o último trimestre de 2019, teve um grande salto na parte de instalação de sistemas de armazenamento nas concessionárias, tá? Chegando à faixa de 180 megawatts no total, só nas concessionárias deve ter sido a ordem de 100 megawatts no último trimestre lá nos Estados Unidos, tá? Mas é interessante observar que o residencial ele vem crescendo monotonicamente, inclusive no primeiro trimestre desse ano, já com praticamente o Covid batendo a porta lá nos Estados Unidos. Isso aqui é janeiro, fevereiro e março. Ainda não pegou a parte crítica do Covid lá, tá? Mas ele vinha com crescente na parte comercial, a parte comercial não, residencial, a parte comercial e industrial também se mantendo, e houve uma retração no começo desse ano na parte das concessionárias. Nesse estudo, eles não têm os dados ainda do segundo trimestre, porque a gente ainda está no segundo trimestre, né, mas eles já anteveem que vai haver uma queda acentuada por conta da retração, da parte do aquisição, instalação, interconexão, que foi afetado pelo Covid, como eles mesmos citam aqui no estudo, tá? Que esses impactos vão ser sentidos agora no segundo trimestre de 2020. Porém, eles mantêm, mesmo com essa previsão, tem uns outros gráficos aqui, eles mantêm essa previsão de crescimentos aqui, são projeções até 2025. Ou seja, o ano passado teve um total de instalação nos Estados Unidos de energy storage de 523 megawatts. Esse ano eles projetavam 1.100, mas já dizem que vai ter uma queda, ou seja, ia praticamente dobrar o parque instalado de sistemas de armazenamento de energia
com baterias nos Estados Unidos, mas a Covid vai derrubar isso daqui, sei lá, 30%. Geralmente a estimativa que eles fazem é 30% a 40% no impacto. Porém, eles continuam apostando que esse crescimento, principalmente puxado pelas concessionárias, tá? Na parte de instalação no grid pelas operadoras de energia, pelas concessionárias de energia elétrica, superando em muitos residenciais e os comerciais também, chegando em 2025 a cerca de 7 gigawatts de potência instalada anualmente de bateria. Então, é um crescimento projetado fabuloso. Tá? Aqui, eles projetam que, nesse meio, deve haver uma boa redução no custo das baterias, tá? Devido a uma inflexão que o mercado de mobilidade elétrica vai passar, porque no instante que o custo do quilowatt-hora da bateria automotiva cair abaixo de 80, 90 dólares o quilowatt, o motor a combustão faliu, acabou, não tem mais para ele, tá? Então não tem mais diferença de preço entre você comprar um veículo elétrico ou um veículo a combustão. E a manutenção, todas as outras coisas são todas vantajosas ao veículo elétrico, o custo por quilômetro rodado. Então, a partir de 2023, 2024, vai haver um crescimento exponencial na produção de baterias para a mobilidade elétrica, que, consequentemente, também vai derrubar o custo das baterias para sistemas de storage. Por isso que eles preveem esse crescimento indo na fase exponencial aqui. Poxa, que legal. Muito legal. Daqui, tá? E esse gráfico mostra muito bem, né, como que isso é totalmente ligado à economia, né? Ora o residencial subiu, ora o storage está ali na mão das distribuidoras, então é muito bacana. Agora, Fátima, fala pra gente o Brasil, a fabricação de baterias no Brasil, de ponta a ponta, o país está preparado para isso? Como é que está hoje a nossa indústria? Bom, hoje aqui a gente tem uma indústria bem estabelecida de bateria chumbo ácido, certo? Então, a bateria chumbo ácida hoje, automotiva, por exemplo, a gente tem desde grandes fabricantes aqui no Brasil, e hoje a gente até exporta bateria para outros lugares, né? E já fabricantes que vai direto, fornece direto para as montadoras, como pequenos fabricantes também que a gente chama para mercado de reposição. Então, essa indústria a gente tem desde a parte da fabricação inteira dela, como a indústria da reciclagem aqui também dessa tecnologia. Mas a bateria chumbo ácido é uma tecnologia mais antiga, né? E essa indústria foi se estabelecendo. As novas tecnologias, vamos pensar aqui em bateria de lítio, né? Infelizmente, hoje aqui no Brasil, a gente não tem uma indústria estabelecida na fabricação das células. Porque a bateria de lítio, ela é composta hoje, diferente da chumbo ácida, ela é composta de vários componentes. Um componente é a célula, onde fica a energia armazenada. Essa fabricação das células desse componente hoje é dominada pelo mercado asiático. Ela se concentrou lá. Então, mesmo você pode estar desenvolvendo a tecnologia, desenvolvendo nos Estados Unidos ou desenvolvendo na Europa, mas a questão de custos, a produção vai ser no mercado asiático. Só que hoje, por exemplo, já lá na Europa, outra vez vendo a questão do mercado. Na Europa, já várias fábricas de células estão pensando, já estão começando a ser desenvolvidas na Europa para atender o mercado de lá, porque os veículos elétricos já estão começando a ser desenvolvidos lá, na Alemanha, por exemplo, na França. Então, essa indústria também vai ter, porque vai ser mais fácil você ter a célula fabricada lá do que você vir células importadas, sempre você ficar dependendo. É uma indústria que, se você comparar a bateria de lítio com chumbo, a fabricação é totalmente diferente. Então, bateria de lítio precisa de salas limpas, precisa de uma indústria totalmente automatizada, é outra pegada, vamos pensar lá, né? E hoje a gente não domina essa tecnologia. Então, para se fazer uma indústria de células aqui, que nem está se montando, vai se montar, saiu na internet, né, a bateria de lítio-enxofre, mas está se fazendo uma parceria
com o desenvolvimento da Oxys, que foi na Inglaterra, eles vão montar uma fábrica aqui. Então, mesma coisa, você vai ter, a indústria aqui de células vai ter que fazer alguma parceria, porque você não vai, esse desenvolvimento de bateria, uma bateria para chegar no mercado, é em torno de 10 anos, é muita tecnologia envolvida atrás, fora que você tem que pensar que a tecnologia está evoluindo muito rápido, porque você está buscando, o que se busca? Claro, mais autonomia, maior desempenho, maior vida útil e maior segurança. Então, você está se desenvolvendo cada vez mais essa parte de materiais também. Então, ao mesmo tempo que você tem uma bateria hoje, você tem que ter um centro de desenvolvimento já pensando nas inovações em cima desse mercado. Então, essa indústria de células, para vir para cá, primeiro eu acho que tem que ter um mercado de veículo elétrico aqui bem estabelecido. Vai ter que ter uma demanda, ou de energy store, para você valer a pena você ter uma indústria aqui. Mas a bateria de lítio não é só a célula, você tem todo o desenvolvimento da eletrônica, do empacotamento, das questões térmicas. E fora os algoritmos que têm que ser desenvolvidos para embarcar na bateria. Então, eu acho que hoje o Brasil tem condições de pensar, num primeiro momento, você está trazendo as células e desenvolvendo essa outra parte que já é um desenvolvimento, é muita engenharia envolvida, né? Então, só que é o país uma vez, né? O pessoal aqui é um pouco reticente, às vezes não acredita, mas agora o que está acontecendo? Os próprios clientes, os usuários, como você está falando, está chegando as coisas aqui. E o pessoal não vai ficar aqui vendo e ninguém querendo. Então, mesmo na área, por exemplo, de estacionária, está chegando outras tecnologias. Nós vamos esperar vir tudo de turnkey e não saber nada. Se você não sabe, se der um problema, você não sabe nem como arrumar. A bateria você só vai trocar. Então, eu acho que a gente tem que pensar isso como país. Tá? A gente não vai poder ficar à parte, nós não vamos ficar isolados do mundo e essa tecnologia não vai entrar. Tem que se preparar. Só acho que para começar a fabricar aqui, nós temos que ter uma demanda maior e começar vindo com uma parceria para depois a gente ir pegando esse desenvolvimento. Né? Mas a outra parte da bateria, que é o desenvolvimento do BMS, do empacotamento, de toda a parte da térmica, a gente tem condição de fazer aqui sim. Legal. Quer dizer, não é o espírito. Fortemente no CPQD. Isso, exatamente. As empresas que são nossas parceiras, os profissionais que trabalham conosco, no conhecimento para, a partir da célula, como a Fátima falou, nós não estamos fazendo célula, porém, a partir da célula, desde a seleção da célula mais adequada, como você... cada aplicação te leva a um determinado tipo de química de lítio, um determinado empacotamento da célula. Tá? Então, desde essa seleção inicial, quais são os formatos mais adequados, a química mais adequada para aquela aplicação, até o levantamento dos modelos matemáticos que vão ser utilizados nas simulações, que vão ser utilizados nos algoritmos que vão ser embarcados no BMS, no circuito eletrônico de controle e gestão da bateria, o Battery Management System. Então, toda essa parte eletrônica, software, firmware, tudo isso, a gente tem total capacitação aqui no Brasil, incluindo a parte de empacotamento mecânico, térmico, ou seja, excluindo a célula, o resto do Brasil tem capacitação para fazer a bateria que for, seja para veículo elétrico, seja para sistemas de storage, fotovoltaico, aplicação estacionária, qualquer uma delas, tá? Só lembrando, né? Só complementando, Raul, veja a Tesla, né? Então, ela tem parceria com vários fabricantes, um dos fabricantes é a Panasonic, que faz as células, mas quem desenvolve a bateria é a Tesla. Então, geral, está tendo na indústria automotiva e em várias indústrias de energy store também, está tendo essa combinação. Você vai procurar um fabricante das células e aí você vai ter a outra parte desenvolvendo todo o resto, que é muita engenharia, é muito aprendizado, né? Está tendo então, um amor entre os preparar, né? Oi? Está tendo um encontro, um namoro ali entre os fabricantes para fazer o negócio acontecer, né? Como a Panasonic e a Tesla são grandes, gigantes da indústria, então tem que ter essa união para chegar
porque se eu fosse resumir isso em uma palavra, o que falta no Brasil é política. Tinha que ter começado há 5 anos atrás, 6 anos atrás, 10 anos atrás, para hoje a gente falar assim, olha, vamos lá, fabricante, montadora tal, aqui agora precisa a bateria nacional, tem que ter X%, entendeu? Isso deveria ter sido feito 10 anos atrás. Agora, começar uma indústria do zero, nada contra a China, a China, ela fez isso muito bem, né, dentro de casa. Ela desenvolveu boas políticas para ter acesso a crédito, acesso à tecnologia, formar novas cabeças pensantes, né? Nós também temos isso aqui. Nós também temos boas cabeças, bons institutos como o CPQD. Enfim, falta mesmo a questão política por trás, para a gente ter competitividade no mercado. Eu vou fazer uma indústria de baterias, tá? A bateria vai custar 3 vezes mais cara que eu importar, vir de navio da China e, poxa, não faz sentido, né? A gente tem que valorizar a indústria nacional, sim, e não só aqui no Brasil. Acho que todos os países têm que olhar para o cenário atual e falar, nossa, mas tudo é fabricado na China? Tudo? Um respirador, quer dizer, a gente ficou na mão da China 100%. EPI, então, da China. Entendeu? Voltando a falar, nada contra a China. Eu acho parabéns à China, que desenvolveu bem a política interna do país. Só que a gente tem que fazer isso agora no nosso país e isso se réplica para outros países, né? A gente tem que desenvolver, sim, uma indústria. E não ficar só na pesquisa, falar, poxa, agora a gente tem altíssimo nível para desenvolver o controle da bateria, que é um processo fantástico e super... dentro da escala do desenvolvimento da bateria, tem que ser muito seguro, né? Então, o que está faltando? Falta o conjunto. Sim. Trazer a política, olha, político, é isso aqui que está acontecendo. Ó. Olha o mundo como vai para este caminho e a gente está voltando para cá. Ó. Concordam comigo? Então, isso. Exatamente. E muitos mercados novos acontecendo, né? Reciclagem, o conceito novo de berço a berço. O que é esse conceito? Olha, eu vou fabricar uma bateria, onde que eu vou extrair essa matéria-prima? Como eu vou extrair e como a bateria vai voltar de novo para o ciclo? Esse é o conceito berço a berço. A gente tem que respeitar o meio ambiente. Berço pro túmulo. Não é isso, Raul? Na verdade, é o berço ao túmulo, né? Não é o berço ao berço. Berço ao túmulo é o que a gente faz hoje. Do nascimento até a morte, digamos. O berço ao túmulo é o que a gente pratica hoje, né? Com a maioria das coisas. A gente cria um design de um produto, ele nasce, é utilizado e morre. A ideia não. A ideia é o negócio voltar para o berço. Olha, todos os componentes que eu usei para fazer o celular, ele tem que ser pensado lá no design, lá no processo inicial, na pesquisa. Porque daí o que acontece? Eu vou descartar um celular, ele vai voltar, 90% dos componentes dele vai voltar para o processo de fabricação. Então é um conceito que eu gosto muito de falar. Concordo. Economia circular é isso, né? Exatamente. Na verdade, aquela aplicação primária, ela deixa de existir, mas todo o material dele volta em outras formas, em outros produtos, em outras aplicações. Tá? Exato. A bateria de lítio ela é típica nesse caso, que, como a Fátima falou, o Brasil ainda está engatinhando na tecnologia de baterias de lítio, mas o mundo já está correndo atrás da segunda vida e depois desse processo de segunda vida, o que vai fazer com esses materiais, digamos, inservíveis daqui, veja que nós estamos falando para daqui 20 anos. Tá? Então, quando realmente a bateria morreu no seu uso no veículo, morreu no seu uso no Second Life, e aí a gente realmente vai ter que destruí-la e recuperar a matéria-prima, o raw material. Tá? Então, como é que isso vai ser feito? Como a Fátima falou, baterias de chumbo ácidas que têm 150 anos de vida já tem esse processo muito bem estabelecido. Tá? Então, a chumbo ácida é totalmente reciclada, não se perde nada da bateria quando ela chega no final da vida útil dela, se recupera o plástico, se recupera o chumbo, se recupera o ácido, se recupera tudo. Tá? A lítio ainda tem que desenvolver algumas fases dessa cadeia de reciclagem final, tá?
depois que ela passar pela segunda vida, digamos, ou aquelas que realmente tiveram morte prematura e não dá para reaproveitar, elas vão ter que passar por um processo de recuperação dos seus materiais nobres, digamos assim. Tá? O que são materiais nobres? A bateria de lítio tem uma infinidade de materiais lá dentro. Tá? Basicamente, elas são chapas, que são os eletrodos de cobre e alumínio, que têm a massa ativa nelas. E os polímeros, que são os isolantes que separam, são separadores desses eletrodos. Ora, cobre e alumínio são metais nobres, são metais de bom custo industrial. Tá? O pessoal fala, mas e a recuperação do lítio? O lítio não é um dos elementos, digamos, preciosos da bateria de lítio. Se for ver em peso, eu não me lembro muito bem, talvez a Fátima lembre, mas é menos de 1% da composição de uma bateria de lítio em peso é lítio. O resto tudo é cobre, é alumínio, são óxidos, são várias coisas. Tá? Uma coisa que é cara na bateria de lítio é o cobalto. A primeira bateria de lítio que foi feita, que a Fátima falou que foi lançada pela Sony em 1991, que a primeira aplicação dela foi para camcorder. Lembra as camcorders, aquelas câmeras de vídeo, filmador da Sony? A primeira bateria de lítio foi para essa aplicação que a Sony desenvolveu. E aí, imediatamente, já viu que servia para o celular também, e aí a coisa foi em frente, né? Essas baterias, elas são basicamente de óxido de cobalto, lítio óxido de cobalto. É a bateria que tem a maior densidade de energia, que a Fátima mostrou. Não mostrou. Ela mostrou numa outra apresentação que eu já mostrei aqui. Ela vai mostrar depois. Mas a bateria de lítio cobaltato, ou cobaltato de lítio, ou lítio óxido de cobalto, tanto faz, todas é a mesma coisa, LiCO, é a bateria de maior densidade de energia que tem. O que significa? É aquela célula mais leve com maior quantidade de energia. Porém, ela é altamente instável, ela é perigosa. Por isso que a gente só usa ela no celular. Tá? Ninguém se arrisca a pegar milhares de células de lítio cobaltato e montar uma bateria de grande porte, porque vai ficar muito perigosa. Tá? Aqui, como a gente tem necessidade de ter uma bateria leve, de grande capacidade de energia, ampere-hora, a gente corre esse risco de carregar no bolso uma lítio cobalto. Mas o cobalto, ele tem um outro problema. Ele é o que torna a bateria de lítio uma bateria de alta densidade de energia. Mas também ele tem um problema de obtenção. É um material de pouca... pouca... Eu esqueci o nome. Exato, pouca disponibilidade na crosta terrestre. Uhum. Então, basicamente, a maior parte do lítio hoje utilizado nas baterias, quase todas elas, as químicas NCM, NCA, que é níquel, cobalto, alumínio, que é a que a Tesla usa, níquel, cobalto, manganês, que é a maior parte dos outros fabricantes usa, todas elas levam cobalto. Uhum. E o cobalto vem basicamente de minas que estão localizadas na República Popular do Congo. O Congo é um país que não está muito preocupado com as questões sociais e ambientais. Então, grande parte dessas minas tem exploração de serviço escravo, serviço infantil. Tá? Então, muitos países não negociam com o Congo por conta dessas restrições. E, como a maior parte das jazidas de cobalto estão lá no Congo, o custo desse metal no mercado mundial é muito alto. Você tem uma ideia, comparativamente, o custo do cobalto é 10 vezes maior do que o custo do lítio na composição de uma bateria. Tá? Apesar de ser muito pouco, a presença dele é em pequena quantidade, assim como o lítio também. Tá? Mas, se for buscar uma rota de recuperação metal por metal, que torna extremamente caro esse processo de reciclagem, é muito mais interessante recuperar cobalto do que o lítio, porque o lítio você tem ele em certa abundância na crosta terrestre. O Brasil, inclusive, tem reservas de lítio que estão sendo descobertas agora, que nos tirou de uma
Se estimava que o Brasil tinha 0,6% das reservas de lítio no mundo, hoje já se fala em algo em torno de 8% com as novas descobertas que foram feitas de outras jazidas. Nossa. O problema é que tem custos de rota industrial. O lítio no Brasil ele está em rochas, em pedras, pegmatitos, tá? Que o pessoal fala. A extração dele é mais cara. É mais cara do que a extração que geralmente é feita no Chile, na Bolívia, na Argentina, que são salares. Então, você já tem a salmoura pronta com lítio diluído ali, que tem um processo industrial bem mais barato. Tá? Então, e só lembrando, né, Raul, para a bateria você vai precisar de um grau de pureza do material bem elevado, né? Ah, sim, então, mas isso é a parte de refino, carece, né? Não, mas eu que eu estou falando do parte do refino também, eu perco de produção, né? Sim. Aí entra, mas essa parte de obtenção dos metais necessários, o Brasil tem praticamente todos, exceto o cobalto, que a gente não tem cobalto no nosso território, tá? Mas tem químicas de lítio que não precisam do cobalto, como a lítio ferro fosfato, que é utilizado mais em transportes pesados, ônibus, caminhões, porque são células de lítio que têm menores densidades de energia. Então, as baterias feitas com essa química, que a gente chama lítio ferro fosfato de ferro, ou simplificando LFP, elas chegam a ficar o dobro do peso, o dobro do volume do que as baterias com as células de NCA ou NMC. Tá? Então, tem havido progressos, tá? Misturas com outros óxidos na LFP está melhorando as densidades de energia dessa célula. Elas têm excelente densidade de potência, têm baixa densidade de energia. Mas como a Fátima falou, pesquisa contínua, pesquisa em cima de pesquisa e investimentos em cima de pesquisa que não pode parar. Não, isso que a Fátima falou, para a gente ter uma indústria de ponta a ponta de baterias de lítio, a partir da matéria-prima até a bateria produto final, a gente teria que ter parcerias, tá? Como a Tesla fez com a Panasonic, com a Samsung, para construir as megafactories. Mas sem parceria, você fala, não, eu sou o rei do gado aqui, eu sou o rei da soja, eu vou montar uma fábrica de lítio minha aqui, eu vou desenvolver, eu vou fazer. Esquece. Se não tiver um parceiro tecnológico lá fora que está no front e que tenha interesse em vir para o Brasil e bancar uma fábrica de células de lítio no Brasil, e isso só vai acontecer na hora que a gente tiver, como você falou, uma política industrial clara que incentive o uso em larga escala dessas baterias aqui no Brasil. Qual é esse caminho? É só para a indústria automobilística, não tem outro caminho. Então, enquanto o Brasil não tirar o pé de dentro dos sistemas de combustível, biocombustíveis, etanol, qualquer coisa, e ver que o mundo está indo para outra direção, a gente vai continuar sendo seguidores do que acontece lá fora. Até que a gente chegue naquele ponto em que a nossa velha máquina de escrever, a gente vai ter que jogar fora e vai ter que comprar o computador, não tem jeito. A gente não vai poder ficar usando máquina de escrever com teclado e papelzinho a vida toda. Tá? Então, a hora que o pessoal perceber que o motor a combustão morreu lá fora, talvez já seja tarde para a nossa indústria automobilística, que já foi quarta em produção mundial, caiu para sexta, foi para oitava. Talvez a gente chegue na 20ª posição, se essa indústria automobilística não acordar, que tem que mudar o pé de onde eles estão. Tá? Então, é isso aí. Essa é uma mensagem que eu deixo aqui, que o Brasil precisa ser mais tecnológico. Com certeza. E mais política a favor dos institutos, a favor dos empresários e de quem quer desenvolver realmente uma indústria farta no Brasil, né? Não só para o setor, mas para todos os outros setores. Exato. A gente tem essa carência. Bom, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, Raul, Fátima, sempre muito bem-vindos aqui na Solar TV. E a gente poderia bater
milhões de papos aqui, não tem assunto que não vai acabar nunca, né? Porque é tanta coisa. Agora vamos entrar agora na parte técnica. Não, vamos deixar para uma outra, porque é muita coisa. Tá bom? Gente, obrigado. Viu? Nossa, eu vou falar a noite inteira. Foi um prazer, viu, gente? Prazer, parabéns pelo trabalho de vocês aí, muito legal. Obrigado, Fábio. Excelente estar aqui com você. Excelente, Ricardo. Um excelente papo, muito legal, cara. Legal, obrigado. Estamos disponível. A hora que quiser continuar, a gente está à disposição. Com certeza. À disposição. Vamos vir, aqui não precisa nem convidar, vocês são de casa, mas vão vir mais papos bons por aí. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Obrigada, até a próxima. Tchau. Um abraço. Tchau.